para ouvir de Ti, Senhor, alguma coisa que vai nos fazer melhor ainda, mais próximos e mais parecidos com Jesus. E aí, em nome dele, te agradecemos e oramos. Amém. Hoje, o tema de hoje é conflito. Conflito. E essa palavra é um pouco genérica, né? Porque existem muitos tipos de conflitos. Existe conflito de interesse, por exemplo. Existe conflito de interesse não apenas financeiro, mas às vezes de desejo. Existem conflitos armados, guerras, que estão no mundo está vivendo uma guerra hoje, entre a Ucrânia e a Rússia. Então existem muitos tipos de conflito. Mas nós vamos falar dos conflitos pessoais. E nós vamos ler em Mateus, no capítulo 18 de Mateus, ele traz dois aspectos de conflito entre pessoas. Então vamos começar com o conflito entre pessoas. No capítulo 18 de Mateus, o Senhor nos dá duas orientações, na verdade, a respeito de conflito. Uma é sobre o perdão e a outra é como tratar um irmão que é culpado de alguma ofensa. Começa no versículo 15. No versículo 15 nos mostra o seguinte: a palavra de Deus, Jesus falou: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Esse é o primeiro testemunho de Jesus, dizendo como você deve tratar uma pessoa que está agindo mal com você ou com uma outra pessoa. O que você deve fazer? Você deve rever. Não é se queixar, ou estar em hoje que você quer fazer uma queixa, você coloca um desses grupos aí que faz um monte de maldades. Não, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ir direto à pessoa. Alguém te ofendeu? Vai direto à pessoa. Olha, você fez uma coisa aqui, não deveria. Se ele reconhecer, você não é o seu irmão. Se ele não reconhecer e continuar agindo mal, leva outras duas pessoas junto com você e diz: olha, você está irmão. Continua não reconhecendo, leva para a igreja. Continua não reconhecendo, considera publicano e pecador, ou seja, se afasta. Aqui temos uma orientação do que fazer. Só que ele diz claramente uma coisa: nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. A nossa atitude é: você tem que ir a pessoa, mas ele não vai se arrepender. Não importa. Você tem que querer falar. Se ele não atender, vai e faz de novo. Só não vai dar testemunho. Não atendeu. Então são 3 passos. O que mostra o seguinte: nem tudo se resolve só com conversa. Muitas vezes é o afastamento mesmo. Olha, distância segura, eu não quero ficar perto de você. Você não vai ficar perto de nós. Por quê? Porque você não se arrepende, você não muda a sua atitude, você não reconhece que errou. Então, fica distante. Essa é a atitude do cristão. Essa é a atitude do cristão. Já teve uma situação na minha vida em que eu fiquei sabendo de que uma pessoa estava muito magoada comigo. Só que eu nunca veio falar comigo. Eu fiquei sabendo de outras pessoas que estavam magoadas comigo. E eu não sabia do que. E eu procurei essa pessoa. Escuta, eu fiquei sabendo disso. Você não vai me dizer por quê? Não. Se você não me disser, eu não posso nem dizer que eu me arrependo ou pedir perdão. Eu vou pedir perdão de quê? Eu não sei o que você está falando. Eu nem sei por que você está assim. E ficou por isso mesmo. Ele continuou magoado
Se você for um infrator, peça perdão. Ou se você for um magoado, diz: olha, você magoou, eu achei que você agiu mal. Mas isso não é garantia de dar solução. Faça isso, vai dar tudo certo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: tem esse processo que você precisa seguir. E se não resolver, afaste-se, mantenha a distância. O segundo item, esse já é mais complicado. Está no versículo 21. Perguntou o Senhor que o assunto aqui era sobre uma pessoa magoar a outra, fazer alguma coisa errada, um conflito. Então, no versículo 21, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bom, você vai ter que ter um caderninho para ficar contando, né? Não dá. Não dá. 70 vezes 7 é 490. Então, haja caderninho. O que ele quis dizer com isso? Você deve ter toda vez que alguém te perdoar, você deve ter, mas ele está fingindo. Isso não é problema, ele está fingindo. Você deve perdoar. E aí Jesus fala um motivo assim, definitivo para tudo isso. Porque ele fala de uma parábola e começa no versículo de 3, do credor incompassivo. Eu vou ler rapidamente, porque ele é uma coisa que os irmãos já conhecem muito bem. Porque o reino dos céus, veja bem, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta dos seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, 10.000 talentos. Se você olhar lá no Velho Testamento, um rei contratou um exército por 25.000 talentos. Um exército inteiro era contratado por 25.000 talentos. Esse cara fez 10.000 talentos. Dava para contratar meio exército para uma guerra. Era muito dinheiro. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Você não tem como pagar, não tem problema não. Você vai ser vendido como escravo, a sua mulher, os seus filhos, tudo quanto você possui, para que a dívida seja paga. Era assim que se resolvia isso naquela época. Você não tem dinheiro, não, você vai ser vendido como escravo. E a sua mulher também, os filhos também. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Veja bem, perdoou-lhe a dívida. Ele disse assim: depois que você paga, não precisa pagar mais, está perdoado. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. 100 denários dá mais ou menos 3 salários mínimos. Então façam as contas aqui, o que significa isso. Porque um denário é um dia de trabalho. Tá? Se você levar em conta de que um mês tem 30 dias, dá mais de 3 meses, um pouco mais de 3 meses, 4 meses, vai. 4 meses, 4 salários mínimos. Então o conservo, caindo aos pés, implorava: seja paciente comigo e te pagarei. Ou seja, não vou pagar nunca, não sei, eu vou te pagar, só seja paciente. Ele, entretanto, não quis, antes indo, lançou uma prisão até que saltasse a dívida. Vendo seus companheiros que o que lhe havia passado, entristeceram-se e muito, e foram relatar ao Senhor o que acontecera. Então o Senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu Senhor, entregou os verdugos até que ele pagasse a dívida. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. E essa finalzinha que a gente conhece essa palavra, a gente tira umas partes. O último texto é definitivo. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Ah, mas ele não magoou, mas eu magoei mais ainda a Deus e ele perdoou. A mágoa que qualquer um pode fazer a mim não é comparável à mágoa que eu faço a Deus, que é santo e espera de mim santidade, e eu não sou. Isso você pode perdoar. O mínimo que você pode fazer é perdoar o outro também. Ah, mas ele não presta, você também não, e eu te perdoei. Essa é a declaração. O perdão faz parte daquele que foi perdoado. Assim, eu não perdoo porque o outro merece, eu perdoo porque eu fui perdoado. Essa é o
raciocínio aqui. Você não tem que perdoar porque o cara mereceu. Você tem que perdoar porque você foi perdoado. Então, nós vemos aqui duas maneiras de resolver conflitos. Uma delas é você ir até a pessoa, se ele se arrepender, você se afasta. A outra, se ele te pedir perdão, você perdoa. E o perdão tem que estar sempre presente. Mas existe um outro tipo de conflito, e é sobre esse que eu gostaria de passar mais tempo meditando nessa manhã, que é o conflito interior. Eu falei de conflito com outras pessoas, perdoar outras pessoas, conversar com alguém que me magoou. E quando o conflito é dentro de você? Quando o conflito é dentro de você? A quantidade de terapeutas, psicólogos e psiquiatras mostra a intensidade desse problema. Tem um monte de gente que está se autodestruindo com conflitos internos. Existe até uma frase, né, que eu gravei aqui de Pocket, né, porque grande parte desses conflitos vem de uma vida distante de Deus, contra a vontade de Deus. Eu não estou falando dos ímpios, não estou pregando para crentes, tá? Tem um monte de gente em crise, em conflito interno na igreja. Por quê? Porque não vive o que Jesus nos ensinou. Na verdade, está fazendo valer o que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Esse texto, meus irmãos, foi escrito para a igreja da Galácia, aos Gálatas, para servir aos crentes. Se você acha que não vai colher o que você planta, você está só um pano de Deus. Você vai colher. Você plantou, você agiu mal, você deu brecha para o inimigo, você vai sofrer. Ok. É uma frase de Hipócrates que eu já falamos até na escola dominical. Antes de curar alguém, primeiro pergunte à pessoa se ela está disposta a abrir mão das coisas que a fizeram adoecer. Eu acho que todo terapeuta devia começar falando isso. As pessoas chegam cheias de problemas assim, cara. Antes de começar o tratamento, você está disposto a parar de fazer aquilo que está te fazendo adoecer? Ah, não. Isso não tem solução. Você come, se eu quero emagrecer. Você vai ter que parar de comer. Isso não. Aquelas propagandas da televisão que o cara fica em pé numa máquina e ela balança você, isso é tudo musculoso, é mentira. Isso é mentira. Ninguém vai ficar musculoso com uma máquina fazendo ginástica com você. Não adianta. Se você não está disposto a desistir daquilo que te faz adoecer, você vai continuar doente. Não existe tratamento para isso. Não existe tratamento para isso. Então a primeira coisa que você tem que, se existe um conflito na sua vida, como é que você vai resolver? Você tem que entender de onde vem a origem desse conflito e parar com ele, cortar. Existe uma ilustração que eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo, porque ela é bem adequada. Eu li isso num livro muito adequado, de um teste que se faz para liberar as pessoas de um hospício. Ou seja, o cara está meio doido, foi internado. Assim, será que ele já está apto a voltar à sociedade? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste. Você dá um balde, um pano para ele, esfregando. Abre a torneira lá da cozinha, deixa a torneira aberta, transporta a pia, alaga o chão. Aí você dá o balde para ele assim, vai lá e enxuga o chão. E fica observando o que ele vai fazer. O que você acha que ele vai fazer? Qual seria a primeira atitude? Pegar o pano e começar a enxugar? Empurrar o regador? A primeira atitude é fechar a torneira. Não é? Senão você vai enxugando. Não vai acabar nunca. Por quê? Porque a fonte do problema continua. Isso é uma ilustração muito clara do que existe conflito na nossa vida. Tem uma torneira aberta que eu não quero fechar, ou eu nem sei que eu deveria fechar. Pior ainda é que eu não quero, eu nem sei que ela precisa ser fechada. E ela continua vazando. E eu estou enxugando. E eu estou não para de enxugar, porque a torneira continua aberta. Então isso aí é um problema. Se eu não estou disposto, não vou fazer nada, nada vai acontecer. Ou eu vou me enganar completamente. Então existe toda essa luta, nesses conflitos todos, mas ainda quero ir mais a fundo, porque existe um outro tipo de luta em que você começa assim, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. É muito comum, isso tudo que eu falei é verdade, 100% verdade.
mas não é 100% da verdade. Porque muitas vezes você passa por lutas, ou você não contribuiu absolutamente nada com ela. Não é fruto do pecado. Você chega para o pastor passando por um problema enorme. Assim, qual o pecado da sua vida? Isso é um absurdo. Nem sempre é fruto do pecado. O pecado tem consequência. Eu acabei de ler aqui, Gálatas 6:7. Muita gente está colhendo o fruto do que plantou, mas nem todos os conflitos na nossa vida são frutos de uma vida de pecado. Há muita coisa que vem na sua vida. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. O que eu poderia fazer para impedir? Nada. Porque eu não sei a origem disso. Nós estamos passando por esse momento no país. Por que tudo isso está acontecendo em termos da política? Nós oramos tanto, nós clamamos tanto. Quer saber de uma coisa? Vai na Bíblia, vai na palavra de Deus. Será que já não aconteceu lá? Claro que já aconteceu. Por isso que é o nosso manual de fé. Nesse caso específico, tem um profeta chamado Abacuque. E ele começa o texto dele reclamando diante de Deus. Escuta, eu só estou vendo injustiça. Eu só estou vendo coisa ruim na minha frente. Que história é essa? E ele clamou diante de Deus. Eu quero saber por quê. Por que tanta injustiça está acontecendo? Com certeza, nada que o Abacuque podia fazer ia mudar o que estava acontecendo. Mas ele se colocou diante de Deus e ele, inclusive, usa até uma frase que é usada nas revistinhas que você já ouviu, que é chamada Torre de Vigia. Ele é de uma outra religião, né? Mas que é tirado do livro de Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia, e eu vou ficar lá até Deus me responder. Por que o justo está sendo devorado e o ímpio está se dando bem? Por que as coisas ruins estão prosperando e os bons estão sendo destruídos? Você é tão santo que não pode ver o mal. Ele disse, meio atrevidão ele, mas ele falou, ele estava questionando Deus. E a resposta foi tremenda. Porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor, buscando de verdade, Ele se comprometeu a responder. E Deus respondeu. A frase que ele responde ecoou na história toda, aparece no livro de Romanos, foi a frase que converteu Lutero. O meu justo viverá pela fé. Essa é a resposta. Você não vive para ganhar presente, você não vive para ser aplaudido, você não é justo para todo mundo bater no seu ombro e dizer, cara, aqui você é justo, quanta virtude você tem. Na verdade, a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que quando você quer viver diante da palavra de Deus em justiça, você será perseguido, você será difamado. O próprio dos profetas que vieram antes de vocês apedrejaram ele, cortaram ele ao meio, desse livro de Isaías. O livro de Hebreus fala sobre isso, que alguns foram cortados ao meio, Isaías foi cortado ao meio. O Isaías, o grande profeta que viu o trono de Deus, os querubim, profetizou a vida de Jesus. Foi cerrado ao meio, como prêmio. Pois é. Meu justo vive pela sua fé. Você não vive para ser aplaudido ou para fazer tudo dar certo. Você vive pela fé, porque Deus disse, faça desse jeito e você vai ser abençoado por mim. Então, o que nós vemos é o primeiro ponto do conflito de verdade, você vence pela fé. Essa é a história. Você vence conflitos pela fé. Pela fé. Existem também aqueles em que nós precisamos perdoar. Porque, veja bem, é fácil, mais ou menos, tiro fácil também, mas é entendível. Em que alguém chega com aquela cara de gato lá do gato de bordo lá do Shrek, né? Com aquela cara e diz, não, me perdoa. E como ele não pede perdão? E quando não pede perdão? Porque Pedro, no texto de Mateus 18, assim, se o irmão pedir perdão, quantas vezes eu perdoo sempre? E se ele não pedir? Ainda assim eu devo perdoar? O texto que Jesus contou nesse livro, ele fala assim, perdoar, assim, o vosso Pai já te perdoou. Você vai perdoar também, mesmo que ele não peça.
Como uma coisa dessa pode acontecer? Isso não está na nossa natureza humana, perdoar quem não nos pediu perdão. Vamos admitir isso. Já é difícil perdoar quem pede perdão, perdoar quem nem pediu. Para a natureza humana é impossível. Por isso é que eu fiz questão até que tocasse uma música, que nós vamos cantar, Coração Igual ao Teu, porque essa música do Ministério do Trono, ela fala uma coisa tremenda do ponto de vista espiritual. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de mim, mas um desejo tem de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, preciso do teu perdão. Dá-me um novo coração. O perdão de Deus vai me dar um novo coração. E esse novo coração ensina a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Não é com o meu perdão. O meu perdão eu amo. Eu quero que desça fogo do céu. A verdade é essa. Meu perdão é pedir para descer fogo do céu. Os apóstolos falaram isso para Jesus. Você quer que peça para descer fogo do céu? Que é isso? Jesus, você não sabe de que espírito você está falando, que besteira que você está falando. Os irmãos, que eram apóstolos, perguntaram para Jesus se podia pedir para descer fogo do céu. Porque o ser humano é assim. O perdão humano é coisa nenhuma. Eu quero que desça fogo do céu. Mas o teu perdão, um novo coração, olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, olhar com os olhos de Deus, assim, eu vou perdoar, eu conheço a natureza humana, você precisa de perdão para ser restaurado. Os terapeutas todos são unânimes em dizer que o perdão é curativo. Você nutrir ódio o tempo todo, mesmo que justificável. O ódio injustificado é totalmente doentio. O ódio justificado, se o cara que fez uma maldade enorme, eu odeio ele, quero que ele morra, quero que ele sofra, senão não quero que ele morra, quero que ele sofra devagar e eu bastante ele sofrendo. É pior ainda. Pode até ser justificado do ponto de vista humano. Isso é doentio para você, você está sofrendo. Eu ouvi uma frase que é dita pelos terapeutas e ela faz bastante sentido: o seguinte: você odiar alguém e ficar desejando que ele morra porque ele fez alguma coisa má para você é equivalente a você beber veneno e esperar que o outro morra. Não, se você beber veneno, quem vai morrer é você. O ódio que você tem dele não tem poder algum sobre a vida dele, só sobre a sua. Ou você ainda não percebeu isso? O ódio no seu coração faz mal a quem tem, e não a quem você projeta o ódio. Por isso você precisa perdoar. Ele é terapêutico porque ele cura você. Mas o outro continua que não presta. É verdade. Vai continuar que não presta. Você vai ser curado, ele não. Ele vai ajustar as contas um dia com Deus. E isso é uma atitude de fé. Fé e perdão. Fé e perdão são as receitas para os conflitos externos e internos. Mas está faltando um que eu deixei por último. Porque, na verdade, o nosso principal conflito, esse que é contra Deus. Quantas vezes você já disse: por que isso? Por que isso foi me acontecer? Não fiz nada para isso acontecer. Por que isso vai acontecer? Por que a minha vida é tão cheia de sofrimento? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu criei meus filhos desse jeito? Por que é alguns porquê? Esse porquê é um grande conflito entre nós e Deus. É um conflito entre nós e Deus. E aí eu quero contar para vocês uma história. Tem um desenho que eu vi a semana atrasada, eu já vi junto várias vezes. Um desenho bastante engraçado, vale a pena assistir, chama-se Rambo. Quantos já assistiram? É o desenho de um lagarto. É um desenho, tá? Um monte de bicho. É um desenho só entre bichos. É de um lagarto. Ele é um lagarto doméstico. E no transporte, na mudança dele, ele cai do aquário. Ele estava passando por um deserto. Ele cai no deserto, ele vai viver no meio de um monte de bicho selvagem. Olha, tinha nenhuma ideia de você sair. E junto com ele caiu uma propaganda de um circo, e as pessoas, os bichos que viram lá, acharam que ele era um daqueles heróis do circo. Não era nada, era um covarde que só vivia no aquário e não sabia de nada. Chamava ele de Rambo. O nome dele nem era esse, mas enfim.
já que acharam que ele era um herói, ele começa a dizer que era mesmo, porque ele já tinha feito isso, feito aquilo, tinha feito nada, era tudo mentira. Aí aparece uma águia, sai todo mundo correndo. A águia é um bicho que come lagarto, come sapo, ele está dentro lagartos, sapos, aquele monte de bicho que conversava entre si, e a águia aparece, todo mundo se esconde, menos ele. Ele não sabia da águia, não conhecia nada ali, e a águia foi tentar comer ele, claro. Só que, por exemplo, né, por uma coincidência estranha, ele mata a águia. Ele dá um tiro, ele tinha um revólver, ele dá um tiro, uma bala, corta um negócio, puf, mata a águia. E todo mundo, esse é o nosso herói. Ele matou a águia, o nosso maior inimigo. Queriam fazer dele xerife, porque era ambientado como se fosse uma cidade do Velho Oeste, só entre bichos, mas é como se fosse uma cidade do Oeste americano. Todo mundo armado, estilizado. Aí quero fazer ele o xerife da cidade, porque ele é o herói que matou a águia. E ele está cercado de pessoas, grave isso. Aí chega um corvo, um velho corvo, ele está vestido de índio, como se ele fosse um índio, um velho corvo, fala de um jeito como se fosse um índio, e diz assim: pássaro morreu? Aí ele responde: eu matei com um tiro. Aí eu corvo assim: pássaro vai, cobra vem. Aí, pássaro vai, cobra vem. O que ele quis dizer com isso? Que a águia não era só o inimigo deles, era inimigo das cascavéis que moravam na região. E era um inimigo mortal, porque a cascavel entra no buraco dos lagartos e sapos e mata todos eles, juntos com fugir da cobra. Logo ele percebe que da águia ele poderia se esconder, da cobra não. Bom, depois se vocês quiserem, vocês ouvem o resto do filme. Mas eu estava lembrando disso. Nas minhas meditações, assim, não é exatamente assim que Deus nos trata. Ele permite que pássaros ruim na nossa vida. E a gente quer tirar ele. Mas desses pássaros não se esconde. Tira o pássaro vai. Cobra vem. E da cobra você não se esconde. Será que isso tem fundamento bíblico? Claro que tem. Claro, isso não foi tirado de uma história em quadrinho. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, em que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar. Ele começa assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque não sou fraco, então eu sou forte. Olha só, como isso me veio à mente. De repente caiu uma escama nos meus olhos. Olha o óbvio. Se o apóstolo Paulo soubesse disso do início, que era por causa da soberba que ele poderia ter, que o espinho na carne foi posto, ele não teria pedido para Deus tirá-lo. A história está contada de trás para frente. A história está contada de trás para frente. Ele teve os espinhos na carne, ficou sofrendo, pediu para Deus tirar, e Deus disse não, esse mesmo por quê? Para que não me desobedecesse. Foi o jeito que ele encontrou de entender que pássaro vai, cobra vem. É melhor deixar o pássaro, deixa o espinho na carne, porque a graça de Deus é melhor. A soberba, a palavra de Deus diz que a soberba é o pecado principal que Deus odeia. Da soberba procede a queda, diz a palavra. Esse eu recebi tanta bênção, tanta assim, coisas de Deus, dons de Deus, que isso poderia me levar a soberba. E ele se conhecia, ele podia se tornar soberbo mesmo, porque ele tinha motivos para isso. Mas eu não me desobedeci, porque Deus me pôs 3 espinhos na carne, 3, não pôs espinhos na carne, e eu pedi 3 vezes para Deus tirar. Deus disse: não, vai ficar comigo. Só então que ele percebeu, agora eu entendi.
e ele conta a história da conclusão do princípio. A história está contada de trás para frente. Mas ele entendeu muito bem que quando o pássaro vai, a cobra vem. E é por isso que Deus permite pássaros na nossa vida. Eles nos incomodam, eles nos assustam, eles nos atormentam, mas eles não nos destroem. A cobra destrói. A cobra destrói. E ele é muito adequado para fazer uma comparação na média, que tudo começou com uma cobra. Pássaro vai, cobra vem. Sabe o que está faltando para fechar isso? Fé e perdão são essenciais. Falta também o reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida e dizer: obrigado, Senhor. Falta gratidão. Olha que o apóstolo Paulo termina em 2 Coríntios, ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele ficou louco? Alguém aqui gosta disso? Ele ficou louco? Ninguém gosta de uma coisa dessa. Mas a gratidão diz assim: eu sei que isso está acontecendo. Porque quando eu sou fraco, então é que vem a verdadeira força, que vem dele, que vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos permite caminhar, seja não pela nossa justiça, mas pela nossa fé, pela nossa gratidão, pelo nosso perdão. É isso que Ele vai fazer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Muitos dos comentaristas sempre destacam, ele não diz por tudo dai graças. Eu não vou dar graças por coisas ruins, eu vou dar graças em tudo, durante todo o processo. Eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus, eu talvez não saiba, mas Deus sabe, porque Ele permitiu que certas aves venham na minha vida, para impedir que cobras cheguem na ela. Eu não sei dizer isso, mas Deus sabe. E eu confio nele. Se eu posso, olha, eu a partir de agora, depois que eu passei por isso, eu entendi. Não tem problema você passar por tantas injúrias, necessidade, perseguição, angústia. Passou por muitas angústias. A gente acha que o apóstolo Paulo era um super-homem, e nunca disse: eu passei por um monte de angústia. Teve um texto em que ele fala o currículo dele: apedrejado, açoitado, passar por um naufrágio. Não, passou tranquilo, coisa nenhuma. Estava angustiado, estava aflito, mas ele disse: eu sei que Deus, a graça de Deus, ela não basta, e eu sei porque Ele está fazendo isso, Ele está me permitindo isso, para que outras coisas não venham, outras que talvez eu não conseguisse me dar, e eu vou ser abençoado com o que eu tenho, por isso eu não sou fraco. Eu deixo que a força de Deus esteja em mim. E eu gostaria de terminar essa breve meditação. Não importa os teus conflitos que a gente possa passar, não importa. A gente já aprendeu várias coisas que tem que fazer. E no final a gente vai dizer que em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor nos abençoe, amém? Pai, obrigado por essa palavra. E ela cai profundamente no nosso espírito, sabendo da soberania de Deus, Pai. Que a tua soberania sobre nós vem governar a nossa vida, possamos aprender a ver com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, ter fé, Senhor, que as nossas atitudes não são para olhos humanos, mas para os teus olhos. Venham, Pai, estar falando em nossas vidas, que muitas